Ai, que coisa maravilhosa! Sejam bem-vindos para mais uma live de depoimento. Você se preocupa com seus filhos, com a sua família, mas às vezes você percebe que pelas condições financeiras ou pela falta de administração, você acaba prejudicando sua família ou deixando de dar para eles coisas que você queria dar, mas que você às vezes não consegue. Muitas das vezes não é por falta de condições, sabia? Muitas das vezes é por falta de administração. Isso é um dos pontos que a gente vai falar hoje. Hoje eu tenho um casal tão incrível quanto o de ontem. Primeiro que ela trabalha comigo, a esposa dele, é o Clailson e a Viviane, já estão aqui. Eu vou convidar eles para participar. E essas lives de depoimento, gente, são muito importantes. Por quê? Para vocês verem a mentoria Organize e Prospere pelo olhar de quem fez. Porque é muito importante a gente ter a percepção de quem está lá dentro, de quem participou, de quem viveu, para poder saber, para poder ouvir deles o que eles conseguiram, como foi para eles, como foi o processo. Isso traz muita clareza. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. E quem ficar até o final, ó, vai ganhar presente aí. E presente escasso. Então, fica até o final que eu quero conversar com esse casal e eu quero que você, colha tudo que você puder dessa conversa aqui. Deixa eu aqui. O Clailson, você tem que pedir para participar. Deixa eu ver se eu chamar. Não, eu consigo convidar. Ai, mas não tá aparecendo para mim de novo. Só o Clailson tá com uma... Clailson, você tá aí? Vê se você consegue pedir para participar. Porque para mim aqui, quando eu peço para você participar, o botão contigo tá inativo. Deixa eu ver aqui. Olha lá, tá estranho. E enquanto a gente vai resolvendo isso, eu quero que você coloque aqui qual maior problema você tem quando o assunto é a vida financeira. Coloca aqui que eu quero saber. Qual o problema que você gostaria que eu te ajudasse a resolver? Coloca aqui que eu vou querer saber e vou querer te ajudar também. Vamos lá. Gente, não sei o que acontece. Clailson, vê se você consegue pedir para participar aqui. Ah, agora foi, ó. Cadê? Será que... Aí. Glória a Deus. Conseguimos! Ai, que maravilha! Que delícia ter vocês aqui, gente! Vocês conseguem me ouvir bem, direitinho? Sim. A gente está... Sim. Ok, deixa eu aumentar um pouquinho, que acho que para mim tá baixa, mas aqui já aumentei. Gente, deixa eu apresentar. Aliás, não vou apresentar, mas deixa eles apresentarem para vocês. Fala para o povo o nome de vocês, que vocês trabalham, e hoje eu vou começar a fazer as perguntas para vocês. Meu nome é Viviane, sou professora, trabalho com a Sulamita, né? Tenho esse prazer. Tudo meu. Sou mãe, né, de duas crianças, não. Uma criança, se ela está aqui, vai brigar comigo, uma adolescente. E é isso. Bom, eu sou o Clailson, sou militar, também participei dessa mentoria que foi transformadora para nossas vidas e só tenho a agradecer a Sulamita e como a Viviane falou também, né? Tenho 2 filhos e estamos aqui para agradecer de certa forma o que aconteceu conosco.
Ah, que lindo. Ah, ó, é um prazer. Eu amo atender pessoas que vêm da internet, mas eu confesso que o nosso coração fica mais quentinho quando a gente atende pessoas conhecidas, porque na verdade a gente quer que as pessoas que a gente ama vivenciem as coisas que a gente sabe que eles podem vivenciar. E é muito isso. E, ô, amiga, me conta uma coisa. O que que a gente conversa da mentoria há um tempo já? E você ficava, não, vou fazer, vou fazer. Mas eu queria saber, abre em rede nacional, que, por quê? O que foi? Porque isso que aconteceu com você pode estar acontecendo com outras pessoas também. Qual foi o sentimento que te fazia procrastinar de entrar na mentoria? E o que foi que aconteceu que você falou, não, agora vamos? Então, é, nas nossas conversas, né, naquela correria lá do cafezinho do trabalho, a gente sempre troca ideias, né, falando sobre a questão até financeira também. E você sempre estava falando alguma coisa, né? Ensinando para a gente, dando umas dicas. E na época, eu ficava com medo mesmo de fazer, tinha dúvidas, não sabia se dava certo, se funcionava realmente. Aquela questão mesmo financeira, porque já estava tudo enrolado e aí eu não queria arrumar mais uma Uma prestação, conta. uma conta para pagar. E aí eu fui só adiando, fui adiando, ficava com medo também dele não querer, dele não gostar. E, e fui adiando, né? E teve uma hora que não teve jeito. Eu falei, não, vou fazer, vou tentar. E assim, a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito antes, quando faltou muito tempo. Mas antes tarde do que mais tarde, Sim. não é mesmo? E Clailson, do seu ponto de vista, como que era a situação financeira de vocês antes? Qual que eram os maiores desafios que vocês enfrentavam? Bom, assim, pra gente, tudo era desafio, né? A gente conversava, a Viviane até falava que não sabia como é que ia solucionar. Porque por mais que entrasse um pouco mais de dinheiro, mas nunca se via o dinheiro, sumia tudo, as contas nunca batiam, a gente fazia o mensal e não dava o salário, a gente falava, não tem como consertar isso. A gente não pensava em solução a curto prazo e nem a longo prazo. Porque por mais que Uhum. as dívidas continuariam, a gente não conseguia. Questão de organização mesmo, tudo que a gente aprendeu aí durante o, Uhum. a consultoria. Consultoria não, Entendi. consultoria. Mentoria, porque é diferente, hein? Tem gente que confunde consultoria com mentoria, é diferente. Mas, e me fala, quais foram os momentos assim mais marcantes no processo da mentoria? Teve alguma atividade, alguma orientação que, assim, que abriu os olhos de vocês, ou que marcou mais vocês durante o processo? Teve muitos. Mas assim, e eu acredito que é para a Viviane também, o mais marcante foi que, para quem não nos conhece, nós somos evangélicos também. E a mentoria ela é baseada na Bíblia, né? Que Cristo nos ensina, né? E o que mais nos marcou foi saber que aquilo que a gente está administrando não é nosso. E a gente está em dívida, a gente está em desacordo com a palavra de Deus. Isso me marcou muito. Quando a gente pega emprestado, a gente se torna escravo daquele que emprestou. E a gente é totalmente 100% de Deus. A gente não pode ser escravo de outra coisa. A gente, né, a palavra até me informa, a gente tem que ser escravo de Cristo, de Deus. Isso aí. Marcou muito, porque a gente, na dificuldade, fala, não, eu vou pegar um empréstimo ali, eu vou fazer, tenta solucionar aquilo que a gente não sabe solucionar. E pensando de forma errada. Então, isso me marcou profundamente. Aí eu falei, deu um basta, não tem mais solução paliativa. A gente tem que aprender a fazer o correto para poder seguir a vontade de Deus. Entendi. Muito bom, isso é muito importante, né? A gente entender isso. Quando a gente entende isso, já muda a nossa atitude, como a gente vê, né, o nosso dinheiro, como a gente faz, já muda várias coisas, né? E me conta, eu lembro que teve uma conversa, né? Porque a mentoria é muito troca. Tem os nossos encontros em grupo, mas a gente conversa no individual também. A gente
pergunta para vocês, vocês se abrem muito para a gente. E eu lembro que você falou para, não sei se foi a Vivi, acho que foi o Clailson que falou comigo que na tentativa de fazer tudo pelos filhos, às vezes, por falta de administração, não conseguia fazer coisas que vocês queriam e que vocês julgavam importante, né? Você tem algum exemplo disso que te marcou, que você, durante a mentoria, você se tocou, caramba, se tivesse, né? Se não tivesse feito isso teria acontecido? Sim, claro. Você quer falar? Pode falar. Por diversas vezes, a gente, quando acha que está administrando dinheiro, gasta com coisas desnecessárias e aquilo que é principal você está abrindo mão, porque quando ela chegar, você não vai ter condições. Não vai ter condições. Você falou muito bem sobre a questão da sua mãe, que você poderia escolher, porque o dinheiro estava na sua mão. E quando a gente faz ações, a gente não pode escolher, a gente literalmente fica escravo de ter que pagar aquilo ali. Então, às vezes, surgem oportunidades ou coisas que você queria fazer para sua esposa, né, ou esposo, ou filhos, que você não vai poder fazer porque você está preso a outras. Então, a questão foi muito importante para a gente saber, não, eu é que tenho que dominar e não ser dominado por aquilo que eu acho que estou administrando. Ele falou agora da minha mãe, porque no episódio que a gente estava juntando dinheiro para comprar o nosso primeiro carro à vista, a minha mãe estava com câncer e por diversas vezes a gente não conseguia juntar aquele valor que a gente tinha programado, mas tudo bem, porque a minha mãe era o mais importante e eu podia escolher minha mãe. Mas se eu tivesse financiado o carro, eu não tinha como escolher, porque eu estava já presa à dívida do carro, né? Deve ser isso que ele estava mencionando para quem está aqui ouvindo. E deixa eu ver aqui. Como que... Isso que eu quero saber. Como foi lidar juntos agora com o planejamento financeiro, a mudança que a gente fez, né? De como administrar junto. Como é que é agora conversar de dinheiro para vocês? Meu Deus, eu acho que minha bateria está indo embora. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu resolver isso aqui. Eu acho que a minha bateria está me dando adeus. Mas pode falar, que eu vou mexendo aqui. Pode falar. Tá me ouvindo? O desafio, acho que para muitos casais, é conseguir fazer essa administração juntos. Sim. Né? Como durante a mentoria mesmo você fala, cada um tem um tipo de criação e cada um tem uma forma de lidar com o dinheiro diferente. Sim. A partir do momento que a gente faz a mentoria juntos, a gente aprende a pensar igual, né? Traça o mesmo objetivo, cada um entende como o outro está pensando, sabe o que tem que fazer, e fica até interessante, porque às vezes um entende melhor uma coisa e o outro entende melhor outra. E quando une com a mesma ideia, acaba dando certo, né? Legal. E você, Vivi, como é que está sendo para você administrar junto, do jeito que a gente ensinou vocês? Estou olhando aqui para o lado, porque agora eu estou tendo que ficar aqui, assim, né? Eu não sei o que aconteceu com o meu celular, mas enfim. Pode falar. Para mim, e para ele também, acredito eu, que está sendo muito bom. Porque antes falavam uma língua. Eu queria uma coisa, outra. E hoje não. Hoje a gente está com o mesmo pensamento. Então, a gente planeja alguma coisa, que quer fazer alguma coisa, quer fazer de um jeito. E aí a gente fala, vai ser assim, não vai ser assim, como vai ser. E isso gerava antigamente briga, né? Assim, conflito, discussões. A gente já consegue
consegue trocar ideia, a gente já consegue falar assim, não, o que a gente vai fazer? Vai ser dessa forma? Não vai ser? Foi bem legal, foi muito bom, assim, agradeço a Deus pela sua vida e agradeço a Deus, assim, por ele ter aceitado fazer, né, a mentoria e ter dado muito certo, porque ele se Verdade. mais que Aí você ficava morrendo de medo de ele não aderir, né? E ele foi assim, ó, abraçou o processo dele, como eu falo aqui, né? Abraça o processo de vocês. e tá bem legal, a gente vê, pensa assim, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa? De onde a gente vai tirar esse dinheiro? A gente pode, a gente não pode. Então a gente para e pensa antes de fazer. E não sai fazendo, um sai fazendo aquilo que quer e nem o outro nem fica sabendo. Aham. Agora tá bem melhor, graças a Deus. Isso faz uma diferença, né? Quando a gente tem uma administração junto, que os dois precisam estar sabendo o que está acontecendo, é muito melhor de se decidir, e quando dá certo, deu certo para todo mundo. Se por acaso der errado, ninguém fica chateado, porque os dois concordaram, né? É verdade. E me fala, vocês acreditam que a mentoria organizou além do bolso? O que mais fortaleceu na vida de vocês, como casal, como pais? Mudou alguma coisa? Além do dinheiro que a gente colocou para sobrar? Claro. Sim. Eu costumo falar com ele, comentar com ele, né? Comentava durante a mentoria, que era cada encontro era uma aula financeira, mas também espiritual. Era assim, tudo de bom. A gente sempre aprendia muito. E isso ajudou muito. A gente está fazendo agora também leitura da Bíblia juntos. Ai, que lindo! Eu acho que uniu a gente mais. Isso aí, que lindo! Também, Sulamita, quando a gente passa a ter o controle, dá até uma certa autoconfiança, né? Que antes a gente geria, vamos dizer assim, com medo, né? E muitas coisas ocupavam a nossa mente e tiravam o nosso tempo para fazer outras que eram necessárias. Verdade. Agora que tudo está organizado, aquela só tabela milagrosa. Ela fala tudo para a gente o que tem que fazer, eu não tenho que esquentar a cabeça com mais nada. Esses dias a Viviane estava até comentando, ela falou assim, não, aquele dinheiro que está na conta, vamos botar na caixinha para a gente não achar que está sobrando e gastar. Eu falei, não, a gente não tem que olhar para a conta, tem que olhar para a tabela, a tabela de estudo. Isso aí, perfeito. Então, quer dizer... É uma maneira, né, para a gente ficar realmente... Eu estava agora conversando com um casal, né, e eles estavam falando sobre isso, né, eles estão cansados, né, ainda não fazem a mentoria, mas eu percebi, e foi a fala deles, estão cansados, porque a gente fica cansado de todo mês ter que se preocupar como que vai pagar. Todo mês pensando em como que a gente vai direcionar o dinheiro. É muito cansativo, né? Eu não sei se essa era a realidade de vocês, mas falando desse casal que eu estava conversando, todo mês é uma preocupação, todo mês que a gente... E não só todo mês, né? A cada movimentação que a gente faz com dinheiro, a gente fica pensando, será que vai faltar para o sacolão? Será que a passagem vai bater? Não sei o quê. Isso é muito cansativo. Eu, Sulamita, está dando testemunho. Agora, dia 5 de janeiro, a gente fez 23 anos de casado. E a gente sempre sair para comemorar, né, cada aniversário que passa. Só que quando a gente saía, ficava exatamente como você estava dizendo. Será que vai faltar para o resto do mês? Será que a gente gasta mais? Será que eu posso? Esse ano, graças a Deus, a gente foi, passeou, já com tudo direcionado, que nem você ensinou pra gente. Ó, eu posso gastar tanto, eu posso fazer isso. Que passeio maravilhoso. Dinheiro, é o quê? Sobrou dinheiro. Que coisa linda!
Não, o passeio fica até mais leve, não fica? A gente aproveita até mais, porque sabe que tá tudo certinho ali, que não vai faltar em outro lado nenhum. É o que eu falo assim, gente, a mentoria não é para vocês pararem de gastar, mas é para vocês gastarem com tranquilidade, para vocês gastarem com leveza. Né? Eu lembro, não sei se a Vivi vai lembrar, que não sei, tem muito tempo já, eu falando que eu ia comprar uma sandália, não sei o que lá. Aí você falou, não sei se foi isso que você falou, se podia comprar e não sei o que. Eu falei assim, claro que pode, a gente se organiza para comprar. Tu lembra disso? Foi alguma coisa assim, não foi? Eu não tô lembrando com riqueza de detalhes, não. Foi alguma coisa assim, não foi? Foi sim. Porque É porque a gente tem que a gente não vai poder comprar mais nada, não vai poder fazer mais nada da vida. E não é assim. E não é isso, né? É importante até a gente falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que o primeiro grupo da mentoria, eu lembro como se fosse hoje. Dois casais que entraram, aí as esposas falando assim, a gente marcou com as amigas e a gente falou assim, ó, vamos gastar agora, porque eu vou entrar numa mentoria e depois que eu estou na mentoria eu não vou poder gastar mais nada. E não é nada disso. É pelo contrário, né? A gente quer trazer, a mentoria é para trazer para a vida de vocês leveza, paz, a vida que Deus quer que vocês vivam, né? Porque Deus quer que a gente pague as contas, mas Deus também quer que a gente usufrua, Deus quer também que a gente guarde para reserva, Deus quer que a gente invista na gente. Então, tudo aquilo que Deus quer para a gente sempre é possível, né? E como é que foi? Não, me fala aqui, como é que foi quando a gente fez aquela sessão, que a gente viu a planilha? Porque eu entendo que não sei, vocês podem me falar agora. Como é que é, né? Durante a mentoria, enquanto a gente não está vendo números, porque eu falo para todo mundo, gente, é um trabalho de dentro para fora, né? A gente trabalha vocês de dentro para fora, da mente para o bolso. E aí, o primeiro mês é muito trabalhando vocês. As aulas são muito de autoconhecimento, o psicólogo, né? Que tem, o Mário e tudo mais. Eu não sei como é que fica a mente de vocês assim, meu Deus, tá bom, muito legal isso aí, mas será que vai os números, assim, vai bater? Como é que foi isso? Durante esse primeiro período, assim, de vocês não verem nada de números, né? Assim, a gente dá uma certeza, mas depois a conclusão, quando a gente fez ali a planilha de vocês, qual é o sentimento? Primeiro que a gente fica pensando assim, qual é o milagre que a Sulamita vai fazer? Porque assim, eu olhava, comentei isso várias vezes com você, que eu olhava assim, meu caderninho e olhava e eu falava, gente, o que eu vou tirar daqui? Eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Aí eu pensava nisso, qual o milagre que a Sulamita vai fazer? E depois, quando você viu que não foi milagre, não é milagre, fala, é técnica, gente, é o jeito certo de administrar. Pois é. Como é que foi o sentimento? Então, aí depois que você vai mostrando para a gente, vai colocando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, vai mostrando para a gente aquilo que realmente importa, aquilo que a gente está deixando o dinheiro embora sem necessidade, né? Os ralos de mercado. Isso, que aí a gente vai vendo que é possível. Aí a gente vê que aquilo ali dá para fazer. Que nem você faz um trabalho de mente, de organização da mente, do que propriamente do dinheiro. Depois que você consegue entender como deve funcionar, aí você vê que é mais simples do que a gente imagina. Só que quando a gente antes achava que não, eu sei o que eu estou fazendo, e estava tudo errado. E a gente, ainda mais a gente. Direitinho, aí pronto, aí começa a fluir. A gente que. Eu, antes da educação financeira, eu sou professora de matemática, né? Eu vivia toda errada, gente. E eu tinha uma planilha. Eu tinha planilha de entradas e saídas, né? E talvez eu seria uma cliente assim que ia falar, gente, como que vai fazer isso? Eu tô vendo aqui, ó, dinheiro. Não era nem no caderninho, porque o caderninho ainda deixa
pode assim, poxa, pode ser que eu não estou fazendo uma conta certa, né? Uma coisa ou outra, mas a planilha não, meu filho. A planilha é exata. E eu já atendi casais que já tinham a planilha, né? E aí, mas é a técnica, não adianta. É o jeito certo de fazer, de colocar cada coisa no seu devido lugar, que vai fazer as coisas acontecerem de verdade, né? E a gente não é milagre, parece milagre, né? Mas não é milagre. Eu acho que é milagre. Eu acho que é um pouco de milagre, sim, porque a gente trabalha com Deus, né? É, Então, Deus, ele faz aquilo que a gente nem está vendo para as coisas darem certo no final. E eu creio muito nisso, porque quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo, Deus ele faz aquilo que a gente não pode fazer, né? E é muito isso, e a gente começa a vivenciar isso, ver isso no nosso dia a dia, né? Deus fazendo, e agora a gente tem certeza também qual é o nosso papel, né? O que a Viviane e o Clailson tinham que estar fazendo? Não, ó, isso aqui não é mais a Viviane e o Clailson, agora é com Deus, né? E ter essa paz de saber, opa, eu já fiz o que eu devia fazer, agora é com Deus. Não uma paz? muito. É a principal. Isso aí eu queria dar até como testemunho também, ô Sulamita, porque é aquilo que você falou durante a mentoria. Quando nós começamos a gerir de forma correta, Deus vai abrindo portas. E quando, ó, do último encontro que nós tivemos contigo, quando você falou também que quando a gente consagra a Deus, aí ele começa a gerir. A gente, às vezes, toma atitude porque é ele que quer que a gente tome e depois a gente vai ver o resultado daquilo porque ele quis. É o combustível que dura mais, é a compra que dura mais. Exato. Não tem. Isso aí, sinceramente, eu não sei explicar, mas acontece. Mas Exatamente. é porque ele fala, "Não, agora ele está sabendo o que está fazendo, agora ele está fazendo do jeito que eu quero." Aí ele começa a abrir Exatamente. portas. Eu lembro que quando a gente estava no início da mentoria, quando você começou a falar, eu falei com a Viviane, ó, a gente vai até acertar, mas vai durar muito. Vai durar muito até tirar toda essa sujeira que a gente fez aqui. Vai durar. Deus abriu a porta que facilitou muito a gente a conseguir organizar as coisas que a gente precisava de organizar. Então, Glória a Deus. a gente só tem que agradecer pela orientação de saber entregar quem tem que ser entregue. E aí começou a funcionar as coisas ali. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Eu falo, as pessoas. Tem muito meme, né, de mercado e tudo mais. Eu falei assim, gente, tem coisa que é milagre. A gente não pode querer se meter a besta de querer fazer algo que só Deus pode fazer. Sim. Às vezes a gente vai no mercado, eu já falei isso com vocês, a gente vai no mercado, o dinheiro é o mesmo. Mas a gente vai no mercado, às vezes o carrinho vem mais cheio. Às vezes não vem mais cheio, mas dura tudo que tem que durar, o tempo que tem que durar. Porque a gente entendeu qual é a nossa parte, qual é a parte de Deus nisso. A gente para de querer ficar fazendo as nossas mágicas, né? E aí Deus tem espaço para agir. Deixa eu fazer, para a gente terminar. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Se vocês, hoje, vendo o que vocês viveram, vendo como vocês estão, pudessem voltar no tempo e se encontrar com vocês mesmos do passado, o que vocês falariam para vocês mesmos? Toma vergonha e faz logo essa mentoria. Só falando assim, Solanita. Pode falar. Não, é porque é que nem a Viviane falou no início, a gente fica achando que o valor é muito alto, porque a gente já tem dívida. Então eu não posso me comprometer com o valor nesse né, alto assim. Só que, quer dizer, nem tão alto é, né? Depois que a gente começa a ver que nem tão é pelo resultado que dá. Mas é a solução, né? Quando a gente vê que aquilo ali é a solução, a gente teria feito há muito mais tempo. E depende
independente se ia gerar uma prestação ou não, mas aquilo ali que vai solucionar o nosso problema, que a gente, a princípio, olha e não vê solução. Exatamente. E vocês conseguem hoje já ver, olhando que seja parcela, vocês conseguem ver o retorno financeiro disso? Do que vocês investiram na mentoria? Como a gente terminou, tem menos de um mês que a gente terminou, né? A gente ainda está pagando, porque quando a gente começou, a gente parcelou também, porque a gente não tinha condições de pagar à vista. Sim. Só que essa parcela a gente já nem sente mais, graças a Deus, porque já está lá na caixinha dela, tudo separadinho, e tudo organizou por causa dessa parcela que a gente fez. As contas do mês pagas, caixinhas cheias. Muito bom. Dinheiro o mês todo. Fala pro povo, é possível ter dinheiro o mês todo. É possível, gente. Oi, Clailton. O usufruindo, parece até brincadeira, às vezes a pessoa que não fez ainda acha que mas isso é sensacionalismo, está querendo chamar pessoas para fazer. Não é. Geralmente não é, porque a gente, eu falei com ela, foi o primeiro ano que a gente conseguiu virar dezembro, que é um mês que a gente gasta muito, e iniciar janeiro, que é um mês que também gasta muito, e a gente conseguiu pagar tudo, graças a Deus, e ainda separar algumas caixinhas, que é já fazer reserva para o ano que vem não ter a mesma dificuldade que teve em dezembro. Que coisa linda demais. E para a gente encerrar você aqui, ganha muito bem, não. Qual o conceito? Questão de organização dentro daquilo que a gente pode ou não gastar. Não quer dizer que a pessoa ganhe muito ou que ganhe pouco. Ela tem que organizar a vida dentro daquilo que ela sabe que pode e saber distribuir o salário dela dentro daquilo que ela tem como plano, né, como previsto. Não está envolvendo quantidade, mas sim a forma que é gerida. É a organização. A organização. É o nome do... Exatamente. Organize e prospere. E Deus, ele quer muito isso, sabe? Deus, ele quer muito isso. E quando a gente entende isso, o princípio da organização, ele coloca a mão e as coisas começam a prosperar. E tem coisas que vocês vão ver, eles terminaram tem pouco tempo. Vocês são da turma 11, né? Sim. Turma 11, vocês terminaram em outubro? Outubro? Foi outubro? Novembro? Novembro. Novembro. Tem 2 meses, gente, que eles terminaram a mentoria. Vocês ainda vão ver muita coisa acontecendo de Deus para a vida de vocês, porque é aquilo que eu falo e eu realmente acredito, porque foi o que eu vejo, é o que eu vejo acontecer na nossa vida e é o que eu vejo acontecer na vida dos meus clientes, porque quando você aprende a ser fiel no pouco, entenda pouco como algo muito genérico, porque não importa o quanto você ganhe, sempre vai ser pouco diante daquilo que Deus ainda quer te dar. Só que Deus, ele não tem como dar certas coisas para a gente se a gente não tiver sabendo ser fiel com aquilo que ele já nos deu. Então, quando a gente aprende a ser fiel no pouco, naquilo que ele nos deu, as coisas vão acontecendo, né? E eu queria que vocês deixassem, você que está aqui agora, que chegou aqui agora, essa aqui é uma live, depoimento, tá? O Clailson e a Viviane fizeram a mentoria, Organize e Prospere, eles estão contando pra gente a experiência deles com a mentoria, como foi antes, durante, como eles estão agora. E para encerrar, eu queria que vocês dessem um conselho para quem está ouvindo e que talvez está com dúvida. Talvez está pensando assim, mas eu não sei nem como é que eu vou pagar isso, já estou cheio de conta. Será que isso vai ser solução mesmo para mim? Será que vale a pena? Qual conselho vocês dariam para quem está nos ouvindo agora e que está com dúvida se entra na mentoria ou não? Bom, o conselho que eu dou é que não percam tempo. Façam esse investimento, porque literalmente vai fazer uma prestação como um gasto. Você vai finalizar a mentoria, como eu disse aqui durante a live,
vai continuar pagando, mas você já vai ver resultados positivos e muito positivos do investimento que você fez, que nem vai surtir tanto efeito essa prestação que você fez. Você vai se organizar e, como a gente também comentou durante toda a live, não é questão de quantidade que você recebe ou não, mas sim questão de mentalidade e organização. O nome é perfeito, Sulamita. É organize e prospere. Depois que a mente muda, você se organiza, aí começa a prosperar. Indiferente se ganha muito ou pouco. Você depois vai conseguir ver pessoas que talvez ganham até mais do que você, mas a pessoa não é organizada. E você vai viver uma vida melhor do que essa pessoa que ganha muito mais. Porque você está organizado, sua mente está alinhada com as vontades de Deus, e você vai conseguir gerir, disponibiliza para você, e ele abre as portas dos céus a partir daí. Glória a Deus. E você, Vivi, que conselho você dá para quem está ouvindo a gente, que está na dúvida aí? O conselho que eu dou é faça, né? É tudo que ele já falou aí, faça a mentoria. Vocês não vão se arrepender. Como eu falei, eu me arrependo de não ter feito logo no início, né? Já teria minha vida financeira organizada há muito mais tempo. Graças a Deus, né, que como eu falei, cada encontro que a gente teve com você foi assim, uma experiência muito boa, era sempre uma aula, né, um aprendizado, e mudou, né, o nosso jeito de pensar e de passar, né, o que a nossa preocupação era organizar a nossa vida e passar isso para os nossos filhos também, que estavam nesse meio aí também crescendo e aprendendo tudo errado. E até isso a gente está podendo passar para eles, ensinando eles organizarem um pouco também que a gente tá dando nas mãos deles. É coisa linda isso, né? Porque, olha só, um investimento que eles estão fazendo na vida deles, agora vai perpetuar na vida dos filhos, né? Para você ver. Eu falo que é um investimento e o retorno é incalculável, porque não tem como você medir. Enquanto vocês colocarem em prática, vocês vão ver retorno disso, né? Olha só o que ela está falando, ela já está ensinando para os filhos. E o que ela sofreu, porque ninguém ensinou para ele, ninguém ensinou para ela, como talvez você está aqui também você não aprendeu, os filhos dela não vão passar. Porque agora eles podem ensinar o certo para os filhos. Isso que eu acho que é assim, mais gratificante, né? Da gente saber que os nossos filhos não vão passar as mesmas coisas que a gente passou por falta de conhecimento. Verdade. Gente, muito obrigada. Obrigada de verdade pela generosidade de vocês. Gente, eles estão aqui voluntários. Não paguei nada para eles estarem aqui. Fiz um convite e eles aceitaram de bom grado compartilhar a experiência deles, né? E eu acho isso muito legal, porque todo mundo que faz a mentoria, quando eu chamo para poder vir, todo mundo aceita com muita alegria. Porque eu acho que quando a gente vive uma coisa boa, a gente quer mostrar isso para as outras pessoas, para que as outras pessoas também possam viver essa coisa boa, né? Para que as outras pessoas possam ver uma esperança. As lives de depoimento é trazer esperança para você que está aqui me ouvindo, que talvez você acha que não tem jeito para a sua vida financeira, e tem jeito sim. Mas você nem me conhece, você não sabe da minha vida, você não sabe minhas dívidas. Mas deixa eu te contar um negócio. A vida que Deus quer para a gente sempre é possível. Porque se Ele quer algo para a gente, Ele faz o impossível para que aquilo que Ele quer aconteça, desde que a gente entenda qual é a nossa parte no processo, arregace as mangas e vá fazer. O mais, como a Bíblia fala, Ele fará. Amém? Amém. Amém. É isso, Lamita. Só para finalizar, Sim. sem tomar muito seu tempo. Não, A pode gente falar. sabe Depois daqui não tem mais nada, graças a Deus. é o seu ministério, né? A gente sabe que é o seu ministério e que a gente só tem a te agradecer. Muito obrigado por tudo que você fez por nós, né? E que você pode até dizer, não, isso é Deus que está fazendo, eu estou sendo ousado. Então, que deixa Deus te usar.
Tá? Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. E que você alcance muitas e muitas pessoas e famílias para poder continuar fazendo a obra que Deus tem feito para você, que é muito bonita. Deus te abençoe. Obrigado. Amém, amém. Obrigada, gente. Ó, e parabéns para vocês, porque vocês são responsáveis pela mudança na vida de vocês. Que também não ia adiantar se vocês entrassem na mentoria e não fizessem aquilo que a gente estava ensinando para vocês. Então, parabéns, porque vocês abraçaram o processo de vocês, deram o melhor de vocês, e esses frutos que vocês estão colhendo, vocês merecem. E Deus fica muito feliz, e eu sei que isso só vai daqui para frente melhorar. Valeu. Gente, ó, se vocês quiserem sair da live, pode sair. Eu vou dar o último. Eu falei que ia dar um presente aqui e vou dar. Você que está assistindo, que você quer viver isso na sua vida, e você quer conversar comigo, eu vou liberar, olha só, presta atenção no que eu vou falar. 3 vagas apenas para conversar comigo, ainda essa semana. Gratuita. É uma conversa que a gente chama de diagnóstico financeiro. Ela é gratuita, você vai poder conversar comigo, eu vou poder te ouvir, saber onde você está, aonde você quer chegar e como eu posso te ajudar nesse processo. Então, se você quer, você já manda mensagem no meu direct agora, correndo, porque as 3 primeiras pessoas que me chamarem lá vai ganhar essas vagas, tá bom? Amo vocês, prosperem. Ah, antes de eu sair, alguém aqui tem alguma dúvida? Gostaria de saber de alguma coisa? Queria perguntar alguma coisa? Fala aqui que eu tô aqui para responder vocês. Quero ajudar vocês nesse processo. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu até correr aqui, que eu estava olhando para eles. Não sei se alguém falou e eu não vi. Tá? Deixa eu ver aqui. Não, acho que ninguém falou nada. E aí, ninguém tem dúvida? Então, só vai lá no direct e me chama, porque a sua vida pode ser totalmente diferente de 2025 para frente. Pare de repetir os ciclos dos seus pais, porque os seus pais, eles não sabiam, eles não tinham acesso ao conhecimento. Você tem, tá? E Deus, ele não faz as coisas caírem do céu. Deus, ele dá oportunidade, ele mostra pessoas, ele mostra caminhos, e a gente precisa estar ligado com ele para saber em que porta entrar, em que caminho seguir, que é aquilo que ele quer que você vá, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.